Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, hoje aqui eu vou trazer um vídeo, não uma explicação, sobre a diferença entre a classe em JavaScript e a classe em Java. O objetivo desse vídeo é mostrar a diferença entre ambos, tá? Então, vamos lá, sem enrolação aqui, para a gente poder fazer e explicar. Eu vou fazer aqui primeiro em JavaScript uma classe e depois vou fazer em Java e aí a gente vai fazer a comparação aí entre elas, as diferenças. Vamos lá, primeiro a gente precisa criar, para a gente criar uma classe aqui em JavaScript, a gente bota esse nome aqui, class, né, e dá um nome para essa classe. Dê um nome aqui de pessoa, em seguida eu abro as chaves, e depois, em seguida agora, eu crio um construtor, tá? Pessoal, o que é um construtor? Para quem não sabe, um construtor ele é responsável para que tenha uma inicialização da classe. A classe ela precisa do construtor para poder, digamos, funcionar. Sem um construtor a gente não consegue instanciar a nossa classe, a gente não consegue criar o objeto. Então, olhando para isso, um construtor ele é muito importante para a classe. Então, quando você cria uma classe, tem que ter obrigatoriamente construtor, senão ela não inicia, ela tipo não serve, digamos, a classe não vai servir, né? Já que ela não tem um construtor, porque o construtor que vai, digamos assim, construir a classe, vai dar o corpo para essa classe, tá? Beleza? Entendendo agora como é um construtor, bem, a gente continua aqui nosso código. Você vê que aqui temos o construtor, em seguida temos as chaves, né? E aqui dentro a gente bota os parâmetros do construtor, nome e sobrenome. Fazer aqui uma classe bem simples aqui para a gente poder ter essa noção, tá? Aí em seguida a gente pega o this.nome, que vai receber o que? O nosso parâmetro do construtor nome. E em seguida a gente faz a mesma coisa, só que agora por sobrenome, tá? A gente está aqui criando os nossos atributos. Opa, eu botei nome aqui, né? É sobrenome, pronto. Aí, a gente agora aqui criou nossos atributos dessa classe pessoa. Beleza. Em seguida, pessoal, feito aí os atributos, aqui embaixo a gente cria os métodos. O que são os métodos, pessoal? Os métodos são nada mais nada menos que a ação dessa classe. Eu tenho uma pessoa, tenho uma classe pessoa, e qual é uma ação de uma pessoa? Você sabe que uma pessoa ela fala, uma pessoa ela bebe, uma pessoa ela dorme. Todos esses comportamentos são uma ação. E se são ação, podem ser um método também, tá? Então, aqui a gente vai falar assim, ó. A gente vai criar um fala pessoa, nosso método, tá? E dentro desse método, a gente vai fazer a impressão. Vamos fazer uma impressão aqui, do nome e sobrenome, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Meu nome é... E aí em seguida, o que a gente faz aqui? A gente coloca aqui o nome, tá? This.nome, exato. E diz também o que? Sobrenome, não é isso? Pronto. This.sobrenome, porque a gente está... Esse diz está se referindo a esse diz aqui da classe, tá? Por isso o diz é importante, para apontar, dizer qual é o atributo que ele quer buscar. E o diz quer buscar o atributo aqui da nossa classe, do nosso construtor aqui, nome e sobrenome. Pronto. Beleza, pessoal. Aqui está o método criado, fala pessoa, e agora a gente vai instanciar, a gente vai criar o objeto. Tá? E para criar um objeto aqui, pessoal, em JavaScript a gente faz assim, ó, a gente bota uma constante, cria uma constante, né? E essa constante vai chamar pessoa. E essa constante pessoa, ela vai receber new que é novo, né? Nova pessoa. Pronto. E aqui eu boto as chaves aqui
E aqui dentro dessas chaves aqui, eu vou botar o nome e o sobrenome, né? Que a gente aqui está passando como parâmetros aqui, ó. Então eu boto aqui Lucas, vírgula aqui, Silva, tá? Vamos lá, beleza. Aqui eu estou passando Lucas e Silva. Esse Lucas e Silva é o nome, o Lucas é o nome que vai ser passado aqui para esse construtor, e o Silva que vai ser passado aqui também pelo construtor, os parâmetros do construtor, tá? Então, quando eu chamar pessoa, que eu acabei de criar, e clicar assim, pessoa ponto fala pessoa, chamar o meu método fala pessoa e aí eu executar esse programa, olha o que vai acontecer, pessoal. Vai me retornar aqui, o meu nome é Lucas da Silva, exatamente o que eu pedi aqui quando eu construí esse método falar pessoa. Me retornar aqui o nome e o sobrenome dos nossos atributos. Pronto, pessoal. É basicamente isso daqui, uma classe em JavaScript, tá? Ele é bem eu criei aqui, é bem básico, bem simples para vocês entenderem. Poderia ser uma classe maior? Poderia, mas o objetivo aqui no vídeo é mostrar a vocês a diferença entre ambos, tá? Então, para não ficar muito longo, a gente faz um negócio aqui bem simples, bem bobinho, mas que vai dar um entendimento melhor sobre a diferença entre ambos. Perfeito. Agora eu venho aqui para meu IDE, né? O meu IDE do Java, o IntelliJ. E aí a gente faz o seguinte, deixa eu fechar isso daqui. A gente faz assim, pessoal. Aqui eu já criei uma pastinha, tudinho certo. Criei uma classe chamada classe pessoa, mas essa classe ela tá vazia, não tem nada. E a gente precisa aqui criar os atributos e criar o construtor também. A mesma coisa que a gente fez ali no JavaScript. Na verdade é isso, né? Então vamos lá, sem enrolação. Public nome, string nome. Public, agora o sobrenome, string sobrenome. Perfeito. Pessoal, você já vê aqui, já tem uma diferença, né? Para declarar aqui um atributo, a gente precisa explicar que tipo de atributo é esse. Eu botei public, a galera aí que estuda a orientação objeto já vai me corrigir, dizendo que não posso declarar como public, e é verdade, mas isso no momento não vem à tona, tá? O importante aqui é explicar para vocês como criar aqui uma classe em Java. Pronto, public string nome. Aqui foi criado dois objetos, nome e sobrenome. E vocês verem aqui que a gente precisa explicar, né, assim, para o Java, qual é o tipo de atributo, qual o tipo primitivo desse atributo. E a gente tem que explicar que é uma string. Se fosse o tipo idade, se a gente tivesse aqui public a idade, a gente teria que botar um int, que é um tipo primitivo do Java que recebe números, tá? E perceba que no JavaScript a gente não precisa fazer isso, né? Não precisa criar um public, instanciar um tipo primitivo do atributo, né? Aí já é uma diferença, mas enfim, vamos lá. Em seguida, pessoal, depois de declarar aqui criar nossos atributos, a gente precisa criar o construtor. E para construir o construtor, a gente precisa dizer se o construtor ele é público, se ele é privado. O construtor ele vai ser público também. O construtor ele é público, igual aqui os atributos da classe. E aí eu vou chamar para criar um construtor, eu digo public, chamo o mesmo nome da classe, né? Porque o construtor ele precisa ter o mesmo nome que a classe. E aí a gente faz assim, ó, cria as chaves e fecha as chaves, tá? Pronto. Construtor criado, eu posso deixar assim vazio, mas eu quero que o meu construtor ele receba os atributos, igual lá no JavaScript, que os construtores em JavaScript também receberam atributos. Aqui eu também quero que ele receba. Então, para isso, pessoal, a gente vai ter que dizer
para o nosso construtor qual é o tipo do parâmetro. O nosso parâmetro aqui é do tipo string nome. Em seguida, string sobrenome. Você vê aqui, pessoal, que, né, no JavaScript a gente, na hora de colocar lá o nome e sobrenome no construtor, a gente não precisava botar um string ou um number inteiro, enfim. Aqui a gente precisa especificar bem as coisas, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no JavaScript, ó. This.nome vai receber nome. This.idade vai receber, idade não, sobrenome, né? Eu me confundindo. Sobrenome, recebe sobrenome, tá? E agora em seguida, depois do atributos e depois do construtor, a gente vai criar nossos métodos, a nossa ação. E para criar um método, aqui a gente precisa dizer se esse método ele é público, ele é privado ou protege. No caso aqui vai ser tudo público, já deixei claro aqui, né? E a gente tem que dizer qual é o retorno desse método. Como assim um retorno? É que aqui em JavaScript, quando você cria um método, ele precisa ter algum tipo de retorno, né? Você precisa dizer o que esse método ele vai retornar para o Java, assim, para para a classe, né? Então eu vou dizer que aqui no momento essa método ele não vai retornar nada. Então a gente bota void é vazio. E aí em seguida a gente coloca o nome do nosso método. Eu vou botar o mesmo nome que estava lá em JavaScript, falar pessoa. Aqui abrimos e fechamos nossa chave, mesma coisa, tá? E em seguida a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em JavaScript, que é fazer a impressão dos nossos atributos, nome e sobrenome. Vamos dar um sort aqui. Sort system out print ln é o comandinho aqui que faz imprimir na telinha, tá? E a gente faz o que? A gente vai colocar agora os atributos, né? Primeiro a gente cria assim, ó. Meu nome é, pronto. Aí eu boto um mais para concatenar, chamo meu atributo nome mais meu atributo sobrenome. Mas antes disso daqui, o sinal de mais aqui chama concatenação, tá? Para o meu nome e sobrenome na hora da impressão não ficarem junto, coladinho, eu faço isso daqui, ó. Eu boto um espaço em branco aqui e faço o símbolo de concatenação. Pronto. Aí está aqui, pessoal. É bem simples, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho outra classe aqui aberta, só que essa classe aqui, o que ela vai fazer para mim é fazer a instância, né? Ela vai criar o nosso objeto. Então é o seguinte, para criar um objeto aqui da classe pessoa, né? A gente faz o seguinte, a gente chama a classe, chama aqui invoca a pessoa, o objeto, e aí a gente começa a fazer a instanciação. E a mesma coisa lá no JavaScript, new pessoa, tá? E aqui dentro da nossa chavinha, a gente vai colocar o nome e sobrenome, a mesma coisa que a gente fez lá no JavaScript. Nome Lucas e sobrenome Silva, a mesma coisa. E agora eu vou chamar pessoa, que eu acabei de criar esse pessoa, ele está instanciado, é o nosso objeto, pessoa.fala pessoa. Fiz a mesma coisa, chamei o método aqui, fiz o mesmo exemplo lá do JavaScript, né? Chamando o método. E agora a gente vai executar, e aí o que tem que aparecer na tela é o nome do usuário, que acabou de digitar aqui. Vai estar compilando aqui, botei para codar, compilando. Pronto, compilou, pessoal. E o que a gente tem aqui embaixo, ó,
Meu nome é, ó, é Lucas Silva. Você vê que o E aqui ele tá juntinho com o Lucas. É só a gente fazer isso daqui, ó. Chegar aqui na nosso método, dá um espacinho e aí a gente executa novamente e esse problema vai estar já resolvido, ó. Aí, ó. Meu nome é Lucas Silva. Pronto. Funcionou direitinho, né? Mas agora vamos lá. Vamos ver a diferença entre ambos. Veja aqui, pessoal, que para criar uma classe aqui em JavaScript, ou em JavaScript não, em Java, é um pouco mais detalhado, né? Você percebe que a gente precisa criar primeiro lá os nossos atributos, dizer qual tipo desses atributos, depois o construtor, e no construtor temos que especificar também, e em seguida a gente cria aqui os nossos métodos da classe pessoa, tá? E no JavaScript, eu vou abrir aqui o visual, você vê que aqui a gente começa com a classe pessoa, mas a gente não declara os atributos, né? A gente não bota lá pessoa, string, nome, string, sobrenome, a gente não tem isso, a gente não especifica se nossos atributos ele é público, ele é privado, ele é protegido, que tem aqui no Java, né? Você vê que aqui eu coloquei público, mas eu poderia colocar privado, que é o certo na verdade, mas aqui como a gente só está fazendo um pequeno teste, a gente botei público, tá? E aqui a gente não tem isso, tá vendo, pessoal? Olha aí, a gente só cria classe, manda o construtor e é isso. E aí segue o método e cria, mas vocês não perguntam por que isso acontece? Por que isso acontece, pessoal? Por que tem essa diferença desse jeito? Porque o JavaScript, assim, ele é uma linguagem dinâmica, né? E o Java já é diferente, ele não é dinâmico igual o JavaScript. Porque, exemplo, aqui eu tenho um nome, né? Mas se eu chegasse aqui, na hora que eu coloquei Lucas Silva e colocasse um número, colocasse aqui 26, tá? A minha classe, o meu programa ia aceitar, normalmente aqui, ó. Ia aceitar. Olha lá, ó, meu nome é 56 Silva, tá vendo? E aceitar. Já no Java, se eu fizer isso aqui, tirar o Lucas e botar o 56, ó, ele me retorna um erro. Se eu executar o programa, aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me retornar um erro, dizendo que o meu atributo nome, ele não é um inteiro, ele é uma string, que foi acabado que a gente declarou aqui, ó, uma string, tá vendo? Então, essa performance, né, essa diferença tem como objetivo assim de mostrar que trabalhar com Java, com a classe em Java, é melhor do que trabalhar com a classe em JavaScript. Mas por que isso? Porque além da nossa classe aqui do JavaScript ele ser muito dinâmica, né, que não é bom, o JavaScript ele foi criado para não ser uma linguagem orientação objeto. Orientação objeto. O objetivo da criação do JavaScript é ele ser uma linguagem lá para o web, né, para a criação de páginas, para páginas dinâmicas e tal. Ele não foi criado com esse propósito de orientação objeto, de classe, de interface, herança. Não, ele não foi criado com esse propósito. Por isso ele tem esses defeitos, tá? Mas assim, para quem não sabe, hoje em dia, né, esses defeitos eles já foram meio que consertados, só que aí o JavaScript ele foi aprimorado, ele é usado fora do web para criar tipo software, criar aplicação com os frameworks, React, Angular, enfim. Quando você vê esses frameworks, não sei se vocês chegaram a ver, eles, quando estão criando algum projeto lá importante,
os projetos eles são feitos não em JavaScript, mas sim em TypeScript. E aí você pergunta o que é o TypeScript? O TypeScript é basicamente o JavaScript, só que aprimorado, tá? É, é lá um jeito de deixar o JavaScript parecido com o Java, com a estrutura aqui do Java, tá? É basicamente isso. Por isso que o JavaScript ele não é apropriado para criação de classe, criação de objetos, essas coisas, né? Para trabalhar de fato, você quiser criar um programa, um software lá que tenha segurança, que tenha performance, não se deve usar o JavaScript puro, não pode. Tem que usar uma linguagem aí como Java ou TypeScript, que já é uma melhoria aí do JavaScript, que já conserta esses problemas que o Java apresenta. Mas é isso, pessoal. Acho que eu falei demais. Eu acredito que vocês já tenham entendido. Essa é a diferença. Existe mais diferença? Existe algumas mais diferenças assim. Eu recomendo até vocês darem uma pesquisadinha, dar uma olhada melhor. Mas aqui você vê que tem essa diferença, né? Deixei aqui um pouco claro, eu espero. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E valeu!